O canto suave de Gaivota se espalhava entre os cafezais enquanto ela colhia os frutos ao lado das outras mulheres. Encantada com sua voz, as companheiras de trabalho pediam para que ela cantasse mais. A calmaria do momento, no entanto, foi interrompida pela aproximação de um carro desconhecido. Gaivota logo percebeu o perigo. Homens armados preparavam-se para uma emboscada. Em um ato de coragem e astúcia, ela conduziu algumas vacas até a estrada, bloqueando a passagem e forçando o carro a recuar. Avisou então Otávio do risco e o fez retornar, salvando sua vida. Algum tempo depois, em sinal de gratidão, Otávio decidiu doar a Gaivota uma das partes das suas terras para cultivo de café. Teresa, emocionada, tentou oferecer uma quantia em dinheiro em troca, mas o fazendeiro recusou com firmeza. Diante da recusa, as mulheres argumentaram que só aceitariam a terra se ele ficasse com o dinheiro. Convencido, Otávio aceitou, ressaltando que o local passaria a se chamar Paraíso e prometeu que em um mês a escritura estaria pronta. Enquanto isso, Sebastião e sua namorada Lúcia viviam uma crise. Ela confrontava o rapaz por sua frieza, mas ele tentava adiar a conversa. Cansada, ela deu fim ao relacionamento e pediu para que ele não a procurasse mais. Em outro canto da história, Ivan recebeu uma ligação do pai, enquanto Gaivota e Carmela se preparavam para uma nova jornada. Durante o embarque em uma caminhonete, um homem ousou tocar Gaivota de forma indevida, mas ela reagiu de imediato, o expulsando com um chute e chamando-o de tarado. Otávio, desconfiado, questionava Ivan sobre uma grande quantia em dólares registradas nas contas do Café Elite. Ivan alegava ignorância, mas o pai avisou que abriria uma auditoria. Diante da pressão, Ivan tentou se justificar, dizendo que estava montando uma cafetaria em Bogotá e havia esquecido de transferir o dinheiro. Otávio, no entanto, não acreditou e avisou que se ele não dissesse a verdade, seria demitido. O fazendeiro ameaçou passar a administração da empresa a Sebastião. Ivan, irritado, disse que Otávio fazia isso apenas para beneficiar o filho favorito. O confronto entre pai e filho se intensificou. Ivan acusou o pai de arruinar sua vida e insinuou que ele estava agindo por influência de Sebastião. Otávio, revoltado, exigiu a verdade, afirmando que, se necessário, colocaria Ivan na cadeia. Enquanto isso, Gaivota seguia cantando em cima do veículo. Otávio, enfurecido ao perceber que Ivan estava usando as contas da empresa para lavar dinheiro, confrontou o filho novamente. Ivan alegou que Carlos Mário, filho do dono do bar, era o responsável. Otávio desmentiu, dizendo que o próprio pai de Carlos não confiava nele. Logo depois, Otávio contou que Gaivota e Carmela haviam lhe dado 7 milhões de pesos como retribuição. Ivan, sem entender, questionou. O pai explicou que havia assinado um contrato doando as terras próximas ao bambuzal para Gaivota. Ivan ficou perplexo e acusou o pai de estar louco. Otávio então lembrou que Gaivota havia salvado sua vida, enquanto Ivan estava destruindo a família e o sobrenome. Diante da afronta, Ivan o insultou, insinuando que o pai havia vendido um hectare por sexo. Otávio, ofendido, passou mal e caiu no chão. A empregada correu para avisar a família. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas o infarto havia sido fulminante. Confirmaram que seria necessário levar o corpo ao IML. Ivan, descontrolado, tentou impedir e disse que resolveria com o delegado. Marcela ligou para Sebastião e deu a notícia da morte do pai. O rapaz, incrédulo, contou que havia recebido uma ligação de Otávio pouco antes. Chorando, decidiu retornar à Colômbia. Aurélio foi o responsável por dar a notícia a Gaivota e Carmela. Ivan, sem remorso, pegou o dinheiro que havia sido entregue ao pai. Na fazenda, Sebastião chegou e logo chamou a atenção de Gaivota, que perguntou à mãe quem era o rapaz bonito. Carmela contou que se tratava do filho de Otávio, que vivia no exterior e que raramente visitava a fazenda. Comentou ainda que o pai sentia muita falta dele. Gaivota, esperançosa, disse que gostaria que ele estivesse solteiro, mas Carmela cortou o encanto, lembrando que a vida não era uma novela. Os olhares trocados entre Sebastião e Gaivota marcaram o início de algo. No velório, os filhos carregavam o caixão até a igreja, onde Gaivota fez o discurso emocionante. Sebastião observava a mulher atentamente. Depois, Gaivota e Carmela ajudaram a mulher que era maltratada por pedir restos de comida, convidando-a para trabalhar na fazenda. Mais tarde, Sebastião revelou à família que havia terminado com Lúcia.
Não entrou em detalhes, mas deixou claro que o relacionamento já não fazia sentido e que não havia mais espaços para insistências. A notícia causou certo alvoroço entre os presentes, principalmente em Júlia, que considerava Lúcia uma escolha apropriada para o filho. Na mesma tarde, quando Gaivota voltou a cantar, sua voz ecoou suave pelo terreiro da fazenda, encantando alguns, mas incomodando Júlia, que, incomodada pela melodia e pelas lembranças do marido, pediu que Aurélio a fizesse calar. Aurélio hesitou, mas Sebastião interveio prontamente, explicando que Otávio adorava ouvir Gaivota cantar e que ela havia salvado sua vida com coragem e inteligência. Mesmo assim, sentiu que precisava conversar com ela. Ao se aproximar do local onde Gaivota colhia café, tropeçou em uma raiz saliente do chão e caiu de forma desajeitada. Gaivota correu para ajudá-lo, tentando conter o riso diante da cena. Ele, sem se constranger, brincou, dizendo que pelo menos ela havia parado de cantar. Rindo, ela respondeu que não sabia que o incomodava. Sebastião então explicou que não era ela quem incomodava, mas que sua mãe estava fragilizada, sensível a qualquer coisa que arremetesse ao marido falecido. Gaivota compreendeu a situação e se apresentou com delicadeza. Sebastião, mais contido, agradeceu por ela ter salvo seu pai. Teresa, que acompanhava a conversa de perto, comentou que agora, com Otávio morto, talvez Sebastião passasse mais tempo na fazenda. Ele admitiu que isso era possível, embora ainda tivesse muitos assuntos pendentes para resolver. Enquanto isso, Lúcia conversava com o pai sobre a falência da família. Ele insistia que era hora de Sebastião oficializar o noivado, ignorando o término e tentando preservar os interesses familiares. Na fazenda, Gaivota e Sebastião seguiam colhendo café lado a lado. Ele comentou sobre suas pendências familiares e os motivos pelos quais se afastou por tanto tempo, mas confessou que havia gostado de conhecê-la, sentindo nela uma sinceridade rara. Gaivota ouviu com atenção, admirando a maneira como ele se expressava. Enquanto isso, Ivan, sempre desconfiado, insinuava ao irmão que havia algo entre ele e Gaivota, deixando transparecer sua inveja e desconfiança constante. Sebastião não respondia, preferindo manter a calma. Em um dos dias seguintes, quando Gaivota procurava Aurélio, acabou cruzando com Ivan em um galpão. Ele tentou assediá-la com palavras e gestos, mas ela reagiu com firmeza, exigindo respeito. A situação se agravou com a chegada de Sebastião, que flagrou o irmão em flagrante. Houve uma discussão intensa. Ivan tentou agredi-lo, mas Sebastião se defendeu e empurrou com força. Ivan caiu e, furioso, jurou vingança. Gaivota, ainda abalada, agradeceu Sebastião pela intervenção. Mais tarde, os dois decidiram sair para espairecer e foram a um barzinho simples da cidade. Sebastião, visivelmente constrangido, pediu desculpas pelo comportamento do irmão e confessou que, apesar da convivência, pouco reconhecia quem Ivan havia se tornado. No entanto, quis saber se havia alguma verdade no que ele dissera. Gaivota, magoada, respondeu que se ele dava ouvidos ao irmão, talvez fosse melhor ela ir embora. Diante da resposta, Sebastião pediu desculpas novamente, dizendo que não devia ter duvidado dela. Uma garçonete, reconhecendo Gaivota, pediu que ela cantasse uma música. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Subiu ao pequeno palco e anunciou que cantaria uma canção que seu antigo patrão adorava ouvir nos fins da tarde. A melodia encheu o ambiente de emoção. Sebastião, tocado pela lembrança e pela beleza da voz de Gaivota, chorou em silêncio. Ao fim da apresentação, ele a levou para casa. Agradeceu pelo momento especial, dizendo que havia se divertido de verdade, algo que há muito tempo não acontecia. Diante da chuva que começava a cair, entregou-lhe seu casaco para protegê-la. Os dois ficaram próximos, seus olhares se cruzaram de forma intensa e acabaram se beijando.